Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Que, que seja uma, obrigado. Que seja uma manhã produtiva para aprendermos mais sobre a palavra do nosso Deus, especificamente sobre o que o Espírito Santo revelou, né, ao apóstolo Paulo nessa carta de 1 Coríntios. Que o Senhor fale aos nossos corações e que todos nós estejamos abertos para sermos transformados pelo Espírito Santo à imagem do nosso Senhor Jesus. Meu intuito aqui é trazer uma contribuição que é uma continuação do que eu já fiz alguns meses atrás, fiz em julho do ano passado, relacionado a esse trecho de 1 Coríntios capítulo 1, do versículo de 1 a 9. Eu pretendo continuar do versículo 10 ao 31 para encerrar esse capítulo de 1 Coríntios. A maioria das contribuições que os irmãos trazem aqui, os irmãos eles ganham encargo em algum trecho específico e trazem alguma contribuição diante de algum ponto específico, diante de alguma necessidade específica, algo que o Senhor ganhou o coração dos irmãos. O meu encargo aqui, ao compartilhar com os irmãos, é fazer de uma forma um pouco diferente. Eu desejo trazer esse trecho inteiro, é um trecho relativamente longo. Geralmente os irmãos trabalham poucos versículos. Eu desejo trazer um trecho longo e trazer uma exposição mais contextualizada acerca do que o apóstolo Paulo desejou trazer ao escrever essa carta. É uma abordagem diferente do que os irmãos geralmente têm trazido, e por isso eu peço a paciência dos irmãos. Então vamos só fazer uma breve recapitulação do que nós vimos em 1 Coríntios, nesses versículos de 1 a 9. Paulo ele começa nos primeiros versículos se apresentando enquanto remetente e dizendo quem são os seus destinatários, os santos e os chamados para serem santos, ao povo de Deus que estava na cidade em Corinto. Os irmãos já falaram muito sobre o contexto da cidade de Corinto, que era uma cidade profundamente influenciada por contextos filosóficos e contextos culturais gregos, né? Uma cidade profundamente helenizada. E aí Paulo está escrevendo para esses irmãos. E aí ele segue com uma oração, com motivos de ação de graças, onde ele vai trazer pontos positivos, elogios a aqueles irmãos. Ele vai louvá-los pelo que o Senhor estava fazendo na vida deles, né? Então Paulo vai colocar como, por exemplo, a questão dos dons e a perseverança em aguardar a volta do Senhor Jesus, a revelação do nosso Senhor Jesus. A partir daqui vem uma paulada. A partir desse momento é uma carta muito dura. É uma carta muito difícil de se digerir, porque as coisas que Paulo vai levantar aqui, contrárias à conduta dos irmãos em Corinto, são muito pesadas. E que o Senhor nos dê clareza e discernimento para tratarmos esses pontos. Vamos ter uma breve palavra de oração para darmos início. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Agradecemos ao Senhor porque nessa manhã tivemos a oportunidade de mais uma vez fazermos memória desse sacrifício tão, tão maravilhoso. E pedimos ao Senhor que abra os nossos corações, que abra os olhos dos nossos corações e que o Senhor nos permita ser cheios do conhecimento da sua vontade.
e que o Senhor nos impeça de permanecermos cegos e insensíveis. Que o seu Espírito Santo trabalhe os nossos corações. É esse o nosso desejo nessa manhã, no nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. Vamos então ler esse trecho de. Vamos ler então esse trecho de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Vou projetar aqui na tela para facilitar a visualização dos irmãos. Diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também alguns da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, não considerem a vocação de vocês... Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Bom, aqui Paulo vai começar essa sua exortação, e ele vai começar fazendo uma exortação. Ele vai começar fazendo uma exortação à unidade.
dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja no meio de vós dissensões. E pelo contrário, que vocês estejam unidos no mesmo propósito, no mesmo modo de pensar e num só propósito. Esse trecho ele é interessante, esse versículo ele é interessante, porque eu acho que ele entra em consonância com algumas outras passagens de Paulo e um ponto muito importante da vida de igreja, que é a unidade. Paulo ele vai dizer, como por exemplo em Efésios capítulo 4, ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito, porque há um só Espírito, uma só esperança, a que foste chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Em Romanos capítulo 15, ora, o Deus de paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Filipenses 2, versículo 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Lá no final da carta, Paulo, despedindo os irmãos, ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o Deus de amor, que o Deus de amor e de paz estará com vocês. Esse trecho de 1 Coríntios 1, versículo 10, ele reforça esse ponto muito importante, e como nós vimos, ele é amplamente reforçado ao longo das cartas paulinas. A unidade da fé, a unidade da igreja. A igreja, ela é uma só. E ela é universal no sentido de que nós somos parte do mesmo corpo que os nossos irmãos nos Estados Unidos, os nossos irmãos na Ásia, os nossos irmãos na África, os nossos irmãos na Europa, os nossos irmãos em diversas outras cidades que estão se reunindo no nome do nosso Senhor Jesus. Nós somos parte do mesmo corpo. E aqui Paulo ele começa falando que faleis todos a mesma coisa. Ele começa com essa exortação para que nós digamos todos nós a mesma coisa. E aí é uma expressão difícil, né? O que quer dizer isso? Falem todos a mesma coisa. A gente poderia entender que falarmos todos a mesma coisa seria utilizarmos as mesmas expressões e termos nós o mesmo vocabulário. Então, aqui, quando nós chegamos aqui, eu cumprimentei irmãos de formas diferentes aqui. Alguns irmãos vieram me cumprimentar dizendo graça e paz, outros vieram me cumprimentar dando um oi, tudo bem?
outros vieram dizendo só paz. Então, será que nós deveríamos falar todos a mesma coisa nesse sentido? E aí, em todos os outros contextos, quando formos falar de algum determinado assunto, utilizarmos exatamente as mesmas palavras para descrever os assuntos? Eu não acho que é isso. Ou, por exemplo, que todos nós devemos concordar em todos os assuntos. Devemos ser unânimes em todos os assuntos, sem nenhuma diferença de pensamento. Algum irmão acha que... algum irmão tem uma leitura mais calvinista, o outro mais arminiano. Nada disso. Nós temos que concordar e temos todos que ser calvinistas. Também não penso que é assim. Eu acredito que aqui o que Paulo está querendo dizer, eu acho muito bonito aqui esse trecho. Eu acho muito interessante a gente ir para o grego e analisar essa palavrinha que é falar. O que Paulo, o que quer dizer essa palavra aqui no grego? Porque no grego é de certa forma semelhante ao inglês, que aí mais irmãos vão estar adaptados, né? Que no inglês existem palavras diferentes para dizer, para falar, né? Que tem speak, tem talk, tem alguma outra que eu sei isso. E cada uma delas é utilizada em contextos diferentes. Então, eu estou aqui discursando diante dos irmãos, então poderia dizer que então a palavra mais adequada em inglês seria speak. Se estamos somente tendo uma conversa, seria o talk, né? E o ato de dizer seria o say. No grego existe existe até uma diferença mais ampla de palavras para contextos diferentes. Então, por exemplo, existe o laléu, que é uma conversa mais informal. É o ato de conversar. Tem o eklaléu, que é dizer respeito a alguma coisa, ou contar uma notícia, trazer um relatório. Então, quando o Senhor Jesus ele vai dizer que ele vai falar para as pessoas não contarem acerca dos milagres que ele estava realizando, acerca dos seus feitos, essa é a palavra. Não relatem a ninguém, não espalhem essa notícia. Existem 3 palavras que elas são muito utilizadas de forma figurativa, que é estoma, hilhos e glossa, que é boca, respectivamente, né? Boca, lábios e língua, que elas são utilizadas muito de forma figurativa para se referir ao ato de falar, ao ato de dizer. E aí aqui tem duas palavras interessantes aqui, que é fonel, que é muito interessante, porque é o que a gente utiliza, por exemplo, microfone, fonoaudiologia, que ela é muito utilizada no contexto de emitir som, de emitir um som alto. Então, no contexto de gritar, exprimir em alta voz. E aqui que a palavra que é utilizada é legô, que é no sentido de falar, assim como a primeira, que é laléu, só que com uma ênfase no conteúdo, uma ênfase no assunto que está sendo comentado. Essa palavra, ela é interessante porque é utilizada essa palavra e não outra, que seria, de certa forma, algum sinônimo, porque afinal seria dizer, digam todos a mesma coisa, seria traduzido para o português do mesmo jeito. Mas essa palavra ela é muito interessante porque a ênfase dela não está no simples fato de dizer, ou a ênfase dela está no assunto, na temática da conversa. Então, quando nós pensamos, eu queria remeter a algo, né, que eu trouxe aos irmãos
na Semana Santa, há 2 semanas atrás, né, durante o estudo das 7 cartas lá em Apocalipse, quando eu mencionei para os irmãos aquela história dos irmãos moravianos. Eu não acho que todos que estavam aqui, eu gostaria de relembrar essa história só por um simples fato que eu acho que ilustra muito bem isso aqui. Os moravianos, eles eram da região da Morávia, eles eram irmãos de diversas tradições protestantes diferentes. Existiam irmãos presbiterianos, irmãos batistas, irmãos anglicanos, e surgiu uma guerra que afetou muito, de forma muito forte, a região da Morávia, que foi a Guerra dos 30 Anos. Os cristãos começaram a ser perseguidos nesse lugar, lá na Morávia, e eles foram refugiados para a Alemanha. E lá eles foram para uma cidade onde eles encontraram o conde de Zinzendorf, o Nicolau Luiz, que ele era um jurista político e cristão, ele era um pietista. E lá ele encontrou esses irmãos e ele ofereceu abrigo. Ele criou em uma região lá uma comunidade de moravianos. E aí qual que é o problema disso tudo? Como eu disse, eles tinham diversas tradições religiosas diferentes. Um era arminiano, o outro era calvinista. Uns eles eram pedobatistas, os outros eram credobatistas. Diversas situações diferentes. Um batizava por aspersão, o outro por imersão. E esse irmão, o Nicolau Luiz, e esses irmãos, perdão, esses irmãos moravianos, eles viviam brigando por esses assuntos. E frequentemente eles se encontravam em discussões sobre esses temas. E aí isso causava muita divisão entre eles. E esse irmão, Nicolau Luiz, ele trouxe uma solução muito simples para essa situação. Ele virou e disse assim: olha, eu vou oferecer abrigo para vocês aqui, mas com uma condição. Eu espero que vocês centralizem todas as conversas que vocês forem ter e todas as discussões que vocês forem ter, centralizem essas conversas naquilo que é um ponto em comum entre vocês, naquilo que vocês concordam, naquilo que os une enquanto cristãos. E esses irmãos, a partir daí, eles acataram essa regra que o irmão Nicolau trouxe para eles, eles foram muito edificados, eles foram irmãos muito preciosos, a história deles é muito bonita. E eu acho que essa exortação do irmão Nicolau Luiz, ela é bem semelhante com essa exortação de Paulo aqui. Falem todos a mesma coisa. Que nós venhamos a gastar o nosso tempo com aquilo que nos une enquanto cristãos. Paulo vai dizer, né, em 1 Timóteo, acerca que os irmãos eles viviam discutindo genealogia sem fim e viviam em loquacidades frívolas, discussões inúteis, que isso não faça parte das nossas discussões, que as nossas conversas sejam para produzir serviço a Deus e produzir edificação no nosso meio. E aí Paulo ele vai continuar dizendo que não haja. Deixa eu abrir aqui não. Ele vai continuar dizendo nesse mesmo versículo que não haja no meio de vós dissensões, que não haja divisões entre vós. E aí Paulo traz essa orientação, que vocês vivam sempre unidos. Eu acho muito interessante as passagens de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, versículo
Provérbios 6,16 vai dizer: 6 coisas odeia o Senhor, o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E o sétimo é o que semeia discórdia entre os irmãos. E aí também a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. No versículo 20, Paulo vai descrever as obras da carne. E aí Paulo descreve algumas obras, alguns pecados que são... Paulo descreve alguns pecados de ordem moral, que nós fazemos conosco mesmo, que nós fazemos ou também contra o próximo, mas uma questão relacionada à sexualidade. Paulo vai trazer pecados relacionados ao outro no que diz respeito ao social. E aí ele vai trazer alguns pecados que são justamente no que diz respeito ao nosso convívio, ao nosso cotidiano. E ele vai dizer sobre a idolatria, a feitiçaria. Aí ele começa, né? As impurezas, não, pulei de linha aqui, ó. As inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. São obras da carne, são abomináveis diante do nosso Senhor. E em outras listas de pecados, Paulo traz obras que são também relacionadas ao que nós fazemos com o outro, ao mal que nós fazemos ao outro, que traz divisão. Esse é um problema terrível, essa dissensão entre os irmãos, esse partidarismo, essas facções. E Paulo continua dizendo: sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, Paulo já começa aqui, trazendo uma exortação. Eu quero que vocês sejam unidos. E por que Paulo está dizendo isso? Paulo vai dizer que ele... Paulo vai dizer o seguinte, aqui no versículo 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas no meio de vocês. Aí eu gostaria de propor aqui uma situação hipotética. Vamos supor aqui que há 10 anos atrás, todos nós éramos ímpios. Nenhum de nós éramos cristãos. E aí veio um irmão de outra cidade, de um lugar distante. Ele veio para Belo Horizonte, pregou o evangelho, e todos nós fomos salvos a partir da pregação desse irmão. Esse irmão cuidou de nós, nos ensinou o evangelho, foi embora, saiu pregando o evangelho por outras cidades, voltou para a sua cidade. E aí, uns anos depois, o irmão Pablo e sua família vão viajar para essa cidade para visitar esse irmão. E aí lá esse irmão vira: e como é que são os nossos irmãos belo-horizontinos? E aí Pablo vira e fala: os irmãos lá estão vivendo em divisão, em brigas, tem uns problemas com imoralidade terríveis, e os irmãos estão em uma situação completamente desagradável. E ele relata todos os problemas que há no nosso meio, né? E aí esse irmão
lá distante, ele manda uma carta e pede para o Pablo trazer essa carta para a gente, ler para a gente. E aí ele vira e fala assim: porque eu fui informado por alguns da casa dos Aguirre que há discórdia e há divisões no meio de vós. Qual seria o sentimento do coração de cada um de nós ao ouvir isso? Eu vou querer pegar o Pablo na saída e vou querer bater nele, porque como é que ele pôde nos expor dessa forma? E as exposições que Paulo traz nessa carta são bem diretas. São coisas que não dá para ficar assim, eu acho que ele está falando da Sandra. Não, é bem direto. São situações bem específicas. São problemas bem notórios que Paulo traz aqui. E ele não está muito preocupado como vão ficar os irmãos da casa de Cloé. Paulo não está muito preocupado com relação a como eles vão lidar com o fato dos irmãos da casa de Cloé terem sido os dedos duros. Paulo ele deseja tratar essa situação. E ele deseja que os irmãos sejam tratados e edificados. E aí ele começa a dizer qual que é o problema na prática, qual que é a situação que está incidindo sobre os coríntios. E aí ele vai dizer: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O irmão Hernandes Dias Lopes, ele traz uma situação interessante assim. É como se existissem 4 partidos políticos. O Partido Liberal do Apóstolo Paulo, o Partido Filosófico de Apolo, o Partido Conservador de Pedro e o Partido Cristão de Jesus. Porque Paulo ele era visto por muitos judeus como um libertino, como alguém que estava jogando no chão as leis de Deus. Apolo ele era muito elogiado pela sua eloquência e pelo seu conhecimento. O irmão Arthur ele trouxe isso muito bem semana passada sobre esse versículo, né? Pedro ele era prestigiado pelo fato de ele ter andado com o Senhor. Ele era e de certa forma Pedro ele representava aquilo que ainda não havia abandonado completamente aquelas obras da lei, mas abraçava a nova aliança que veio no Senhor Jesus. E aí existiam também aqueles ultra espirituais que diziam: não, eu não sou nenhum desses não, eu sou de Cristo. O irmão Arthur trouxe isso muito bem. Se algum de vocês não ouviu, eu recomendo que vocês ouçam o compartilhado do irmão Arthur, porque eu acho que ele foi, na análise desse versículo 12, eu acho que ele foi bem preciso e foi bem amplo, trazendo algumas interpretações diversas. Mas eu acho que o problema desses irmãos ele era muito esquisito, assim, era muito imaturo no fato deles estarem se dividindo por causa de um pregador favorito, por causa de uma situação tão banal. Eu queria dar um exemplo aqui para os irmãos, um exemplo bobo, assim. Eu costumo servir aos irmãos tocando violão em alguns domingos. E aí eu costumo alternar com o irmão Elias. Hoje é o Elias que estava tocando no louvor. Aqui a gente ainda tem uma vantagem, que é o fato de que a gente não está sendo visto lá atrás. Pode ser que algum domingo eu pergunte assim: quem foi que tocou o violão esse domingo? Os irmãos não saibam. Por quê? Porque os irmãos estavam olhando aqui pro telão para ler a letra e prestando atenção no cântico e prestando atenção na letra. Os irmãos
nem se preocuparam, e muito bem nisso, nem se preocuparam em saber quem é que estava tocando. Mas imagina que eu começo tomado por um sentimento extremamente problemático, a querer sobressair sobre o irmão Elias. E a querer mostrar que eu toco muito melhor que ele. E que aquilo que eu faço com o meu violão é muito mais bonito e muito mais agradável ao Senhor do que o que o meu irmão faz. Acho que muitos irmãos aqui levantariam e diziam: você está sendo extremamente infantil, Tarsis. Você está sendo extremamente imaturo. Essa sua atitude, ela é extremamente problemática. Por que você não vê o seu irmão como um conservo? Como alguém que está colaborando pelo mesmo motivo que você? E os irmãos estariam certos nessa exortação. Mas aí vem um outro porém. Por que nós, enquanto às vezes quem está sendo servido, nós estamos caindo na mesma divisão? Nós estamos dizendo: eu não vou ouvir o Pablo semana que vem, porque eu não gosto de ouvir ele compartilhar. O Pablo é pesado em palavras. Eu acho que ele fala umas coisas muito duras. Eu acho extremamente desagradável de ouvir o meu irmão Pablo. Não vou à reunião no compartilhar dele. Eu vou na do Mateus, porque eu acho mais agradável. É tão infantil quanto. E é tão carnal quanto. Nós precisamos ser muito cuidadosos com a nossa prática. Nós precisamos ser muito cuidadosos e muito atentos ao que o Senhor ele deseja nos trazer. Porque às vezes o Senhor ele vai desejar trazer alguma coisa para o nosso coração, ele vai desejar nos trazer uma exortação que vai mudar completamente a nossa atitude. Ouvindo justamente o irmão que às vezes é a pedra no nosso sapato. Às vezes é o irmão que nós vemos como um espinho. E é justamente nessa situação que o Senhor vai desejar tratar o nosso coração. Então, que cada um de nós estejamos atentos ao que tem sido motivo de divisão no nosso meio. Que não haja essa divisão, que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas, que nós venhamos a olhar para o nosso irmão como um co-servo e não como um rival. Nós todos deveríamos estar lutando pelo mesmo objetivo, pela mesma vocação, de fazer o nome do nosso Senhor Jesus ser glorificado. E aí Paulo ele continua essa exortação trazendo 3 perguntas retóricas. Ele diz: está Cristo dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Aqui eu coloquei os 2 versículos sem querer. Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aí aqui eles escancaram um possível motivo dessa divisão. Talvez ali alguns dos irmãos tivessem sido batizados por Apolo ou por Pedro. Isso os conferia esse sentimento de que eles tinham que se apegar a esse irmão. Existem alguns grupos que prendem os irmãos no sentido de que você conheceu o evangelho através de mim, então você não pode se desvencilhar de mim. Por que você está indo procurar outra comunidade para reunir? Por que você não continua aqui? Fui eu que te apresentei o evangelho, você deve continuar comigo. Numa postura bem dominadora e bem problemática. Aqui não era esse o problema. E os irmãos eles não estavam promovendo isso. Mas os irmãos que eu digo, Paulo, Apolo e Cefas. Mas os irmãos em Corinto, eles estavam olhando: foi Pedro que me batizou? Então eu devo seguir a Pedro, não a Paulo. Esses que são de Paulo, eles
eles são imorais, eles não são atentos às leis de Deus. E aí, assim, eles iam se dividindo e criando tantos problemas no meio dos irmãos. E é muito interessante o que Paulo vai trazer lá no capítulo 3, que ele vai dizer que eu queria vos alimentar com um alimento sólido, mas eu ainda não pude. E aí, lá no capítulo 3, ele vai dizer, porque eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos enxergar, os irmãos em Corinto precisavam enxergar Paulo, Apolo, Cefas como co-obreiros do mesmo Senhor, como trabalhadores que buscavam, às vezes com encargos diferentes, às vezes com ênfases diferentes, mas buscavam a glória do mesmo Senhor. E aí, assim, eu queria só fazer esse disclaimer. Dos exemplos pessoais que eu utilizei aqui foram todos meramente ilustrativos, foram meramente hipotéticos para tornar a compreensão mais fácil. Mas eu queria que os irmãos compreendessem isso. Eu queria que os irmãos tivessem isso bem firme no coração de vocês. Nós não podemos andar divididos por motivos tão inúteis, tão infantis. Nós precisamos firmar os nossos corações no Senhor Jesus. Nós precisamos, todos nós, falar a mesma coisa e andarmos unidos nisso. E aí Paulo continua, do versículo 14 ao 17. Ele continua dizendo: Deixa eu... Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga, vocês foram batizados em meu nome. Eu batizei também alguns da casa de Estéfana. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que ninguém anule a cruz de Cristo. Paulo, ele dá graças a Deus pelo motivo dele ter batizado a poucos naquela cidade. Ele batizou ele batizou a Crispo e Gaio, ele não lembra se ele batizou algum outro, batizou da casa de Estéfanas, não lembra se algum outro. Mas ele mostra que aquele que batiza, ele é apenas ele é apenas um instrumento do Senhor. Ele não está sendo ali, não existe nenhuma união intrínseca àquele irmão só pelo fato dele ter mergulhado nas águas aquele que está sendo batizado. Paulo não queria que o fato dele ter batizado alguém naquela cidade fosse motivo para alguém virar e dizer, eu sou de Paulo. E assim, nós podemos nos portar de forma tão parecida quanto se nós deixamos de levar em consideração o que um irmão diz, porque nós ouvimos algum pregador que disse o que nos agrada um pouco mais na internet, por exemplo. E às vezes nós rejeitamos o conselho e o cuidado de um irmão que está no nosso convívio, que está que está presente na nossa realidade, para nos atentarmos para o que um irmão que não faz ideia do que nós vivemos, não faz ideia dos nossos dilemas e da nossa realidade. E isso precisa ser um ponto de atenção para nós. E aí Paulo ele vai continuar aqui dizendo que
ele foi chamado não para batizar, mas para mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras. Paulo sabia da dificuldade desses irmãos e Paulo ele vai dizer lá em Gálatas, né, sobre o fato ele ser extremamente instruído. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. E aí ele vai dizer, não com sabedoria de palavras. Paulo poderia utilizar de sabedoria de palavras. Paulo poderia ser extremamente eloquente, extremamente técnico, extremamente ter uma oratória muito agradável, mas ele decidiu não usar de sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não fosse anulada na pregação dele. E aí, Paulo ele vai continuar dos versículos 18 ao 25, dizendo sobre essa mensagem da cruz. O que é essa mensagem da cruz? Eu acho que eu já estou bem tarde, eu achei que eu ia conseguir terminar hoje, mas não vou. Eu queria encerrar esse momento. Semana que vem pretendo terminar dos versículos 18 ao 31. Esses versículos do 10 ao 17, eles são bem densos, são bem... eles têm muitos detalhes para analisar e para a gente apreciar. Os versículos 18 ao 25 fica um pouco mais fácil a compreensão. Eu espero que o Senhor fale ao coração dos irmãos. Não é porque é uma mensagem. Eu não estou trazendo aqui nenhuma aplicação muito específica de algum ponto que eu encontrei em um versículo ou em um. Eu estou tentando trazer uma contextualização mais geral, mas eu espero que mesmo assim o Senhor ele encontre terreno no coração dos irmãos para trabalhar e para nos convencer do nosso pecado, dos nossos desafios e nos ganhar para si. Vamos ter uma palavra de oração e encerrarmos esse momento? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. O Senhor nos elegeu como seu povo e o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor nos enviou o Espírito Santo como consolador, como aquele que nos ajuda e aquele que nos exorta a prosseguirmos em santidade. Pedimos ao Senhor graça e misericórdia para vivermos uma vida que é atenta à sua vontade, aos seus valores, aos seus desígnios. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos abençoe para estarmos sempre atentos ao que a sua palavra diz. Essa é a nossa oração. Pedimos para que esse resto de domingo seja proveitoso para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos.